Tabela verdade. A tabela verdade nada mais é do que uma forma de testar sistematicamente todas as possibilidades de uma expressão lógica, atribuindo todos os valores possíveis a cada uma das proposições. Por exemplo, se João gosta de estudar ou nasceu com sorte, então terá um futuro brilhante. Podemos representar simbolicamente essa proposição composta da seguinte forma: se é ou S, então B. E agora vamos construir a tabela verdade dessa expressão lógica. Para construir a tabela verdade, eu crio uma coluna para cada proposição do problema. No caso aqui nós temos 3 proposições: o E, o S e o B. Então eu coloco S, coloco E, S e B. E em seguida eu coloco uma coluna para cada etapa que eu preciso resolver para chegar ao resultado final dessa expressão lógica. Neste caso eu tenho que saber o resultado da disjunção de E e de S e em seguida saber o resultado do condicional desse parêntese com o B. Então, primeiro eu resolvo este parêntese e depois resolvo o condicional desse parêntese e o B. Como nós temos 3 proposições, a nossa tabela verdade vai ter 8 linhas além do cabeçalho. Isso porque nós temos 2 possibilidades para o E. Para cada uma das 2 possibilidades do E, nós temos 2 para o S. E para cada uma das 2 possibilidades do E, 2 possibilidades do S, nós temos 2 possibilidades para o B. Ou seja, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 e dá igual a 8. Nós listamos todas as possibilidades possíveis. Uma técnica para colocar todas essas possibilidades sem se confundir é a seguinte. Aqui nós sabemos que vamos ter 8 linhas. Então vou começar preenchendo o E, colocando 4 verdades e 4 falsos. O S eu vou fazer de 2 em 2, 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. E o B vou fazer de 1 em 1, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Assim eu consigo listar todas as possibilidades sem repetir nenhuma em ordem lexicográfica. Agora eu preencho essa coluna com cada um dos resultados. Aqui é ou S. No caso, verdade ou verdade na verdade, verdade ou verdade na verdade, verdade ou falso na verdade, verdade ou falso na verdade, falso ou verdade na verdade, falso ou verdade na verdade, falso ou falso na falso, falso ou falso na falso. Agora eu vou fazer o condicional desse parêntese e o B. Se V, então V da verdade. Se V, então F da falso. Se V, então V da verdade. Se V, então F da falso. Se V, então V da verdade. Se V, então F da falso. Se F, então V da verdade. Se F, então F também da verdade. E aqui eu tenho todos os resultados possíveis para essa expressão lógica. Nós usamos a tabela verdade para definir os conectivos e também para verificar a veracidade de algumas leis lógicas. Se a expressão lógica tem n proposições, a tabela verdade vai ter 2 elevado a n linhas além do cabeçalho. Se nós tivermos uma expressão com 4 proposições, já teremos 16 linhas. Com 5, 32 linhas. Ou seja, cada proposição a mais, nós dobramos o número de linhas. Então, costumamos usar a tabela verdade apenas para resolver problemas muito pequenos. Vejamos o seguinte exercício. Verifique por meio da tabela verdade que se P, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Colocamos aqui o P e o Q e todas as possibilidades para P e Q. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Mais uma vez, como nós temos 4 linhas, começamos com 2 verdades, 2 falsos. Depois vamos de 1 em 1. Verdade, falso, verdade, falso. E agora colocamos cada etapa que temos que resolver para saber se essa equivalência é real ou não. Colocamos aqui o se P, então Q, que temos que resolver desse lado. Desse lado nós temos que resolver o não Q, temos que resolver o não P e depois resolver o se não Q, então não P. E aí nós vamos coluna a coluna até chegar ao resultado final. No caso aqui, o resultado final, nós temos uma coluna toda preenchida com verdadeiros, o que indica que essa equivalência é verdadeira, porque não importa quais sejam os valores de P e Q, essa equivalência vai ser sempre verdadeira. Nós vamos ver em uma aula posterior que essa equivalência tem um nome, se chama lei contrapositiva. Existe uma forma compacta de se montar a tabela verdade, que é a seguinte: colocamos aqui o P e o Q e todos os valores possíveis para P e Q. E colocamos a expressão toda que devemos resolver, só que de forma mais espaçada. E vamos colocando as colunas embaixo dos operadores de cada um. Começamos aqui com se P, então Q, preenchemos essa coluna. E vamos enumerar essa coluna de acordo com a ordem que nós vamos fazer. Então, primeiro, resolvemos essa, enumeramos como coluna 1. Em seguida, resolvemos o não Q, colocamos como coluna 2.
Depois, resolvemos o não P, colocamos como coluna 3. Em seguida, fazemos esse condicional, enumeramos com a coluna 4. E em seguida, nós fazemos a equivalência da coluna 1 com a coluna 4, que é o resultado desse parênteses e o resultado desse parênteses. Verificamos que são todos iguais, portanto, essa equivalência é uma coluna toda de verdadeira. A importância de se enumerar as colunas é saber em qual ordem foram resolvidos cada um dos conectivos, já que essa forma não obedece ao preenchimento da esquerda para a direita.